Olá, como vocês estão? Tá tudo bem? Como tá a maré? Né? Como tá as coisas? Para quem tá gostando do canal, deixa sempre o seu like aí. Se inscreve, entendeu? Nós vamos agora começar a se aproximar dos capítulos, né, interessantes, a criação da terra, porque Deus criou o mundo, Deus criou o homem, porque Deus criou, tendo tudo isso. Né? Hoje nós vamos falar sobre anjos. Anjos, já falamos de serafins, de querubins, agora de anjos. Entendeu? Esse capítulo é o capítulo 6, a criação dos anjos, como eles são. Entendeu? Sou Marcelo Matos, está aí meu canal, meu Facebook, meu Instagram. Quiser entrar em contato comigo, estamos aí. Vamos lá. Sabemos que serafins estão lá para adorar a Deus. Os querubins ficam ali embaixo. E Deus, eu calculo, a Bíblia não fala, mas tudo que Deus fazia, Ele falava com o filho dele: filho, fiz isso aqui para você. Tudo isso aqui eu tô fazendo porque eu lhe amo, porque eu quero lhe agradar. E Jesus, a mesma coisa: meu pai também te amo, te adoro, você é meu melhor pai. E Deus resolveu fazer mais uma criação: anjos. Anjos. O primeiro texto que a gente pegou lá no primeiro capítulo, quem é Deus? Eu vou usar esse mesmo texto. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz assim: eu continuei olhando e essa luz aqui tá me incomodando. Deixa eu botar pra cá. Você acha que assim ficou melhor? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. Né? Isso aí nós já conversamos. E a sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como lã, como limpa lã. Seu trono chama de fogo. E aí aqui interessante, Daniel também vê as rodas. Não é que o trono de Deus tenha rodas, né? É porque um anel fica circulando em volta dos querubins que vivem embaixo do trono de Deus, e quem olha de longe, aquilo parece ser uma roda. Então ele não sabia o que era, ele falou: e as rodas dele como fogo ardente. Então, nós estudamos sobre o capítulo anterior sobre os querubins. E um rio de fogo, uma nave saía diante dele. A mesma visão também teve João em Apocalipse, que um rio, quando ele vê essa cena, um rio, ali da frente de Deus sai um rio. Interessante. E um rio de fogo, uma nave saía diante deles. Aí, ponto e vírgula, o meu está em ponto e vírgula. Milhares de milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu os seus livros. Esses livros eu não vou falar agora, mas Deus tem uma biblioteca. Irmão, mas você pode falar isso, irmão? Deus tem biblioteca, Deus para ler. Deus não precisa ler, Deus eu conheço, porque existem aquelas pessoas que veem a Bíblia, mas rotularam Deus, que Deus fica assim, sabe, olho aberto, não pode, piscou, o inimigo mata a gente. Esse é o pensamento de muitos. Sim, Deus tem livros. Deus tem livros, tem uma biblioteca para ele. E o que tem? Ele não vai deixar de ser Deus se ele parar para ler. E um dos grandes livros que ele tem, chamado-se Livro da Vida, se você não tiver lá escrito, no dia que ele vier julgar a terra, já era. Em Apocalipse lá, abriram-se os livros. Cada livro, cada ação sua.
Tem um livro das ações, tem livro de coisas ruins, tem livro das coisas boas. É assim, e acabou, você não pode discutir. Ele é o chefão e agradeça por estarmos aqui. Agradeço por ter criado a gente, acabou. Mas não estou falando sobre livros agora, estou falando sobre anjos. Então, milhares de milhares. Já está em plural. Milhares vem da palavra mil. Quando você fica em plural, fica milhares. Mil, milhares. Então, para ser em plural, tem que ser acima de 1000. Tem que ser 2000 para cima. Então, não tem como fazer contas de quantos anjos existem. Não tem. Então, se a gente pegar no básico, 2000 versus, aqui ele fala milhares de milhares e milhões de milhões. Se a gente pegar por baixo, milhares, já está em plural. Então, se eu botar 2000 vezes 2000, já dá uma boa conta. E depois pegar milhões de milhões. Pegar milhões, vem da palavra milhão. Milhões, porque já são 2 para cima. Então, se eu pegar no básico, 2 milhões versus 2 milhões, o resultado seria anjos. E multiplicar por aquele de 2000 versus 2000. Então, você vê que existe trilhões. Trilhões. A raça humana hoje, no século XXI, vai bater agora 8 bilhões, 8 bi. Eu estou falando de trilhões. Era em plural. Isso é a quantidade de anjos que Deus fez. Deus exagerou, na minha opinião, mas ele é o chefão. Para que fazer tanto? Serafins, ele só fez 7 querubins ali. A Bíblia não fala quantos querubins. Mas nenhum deles viu milhares de milhões de querubins, não. Só falava, existiam rodas debaixo do trono de Deus. Então, também calculo poucos. Não posso falar o nome, mas calcula aí uns 10 no máximo. Menos de 10 de querubins. Agora, de anjos, ele exagerou. Ele fez trilhões. Trilhões. Realmente, um homem tem poder para dar e vender. E é o chefão. E para que serve? Para que Deus fez isso? Qual o objetivo dos anjos? Nós sabemos que cada um tem um objetivo. Vamos lá. Sobre milhões e milhões, milhares, milhares, também está em Apocalipse 5:11. Depois você vê lá. Para que os anjos foram feitos? Porque eu fiz um esboço aqui, se eu começar a falar, sabe que eu não quero passar dos 15 minutos. Os anjos foram feitos para adorar Deus. Adorar a Deus. Somente isso. Os anjos não têm asa. São por classes lá. Os serafins têm 6, os querubins têm 4. Os anjos não têm asa. Se você ouvir uma visão, irmão, eu tô vendo aí, olha o anjo do seu lado aí, a asa dele tá te tocando. Você pode falar, irmão, você tá na carne. Existem profecias da carne, bastante aí. Entendeu? É só porque tá falando em línguas que tá com o poder de Deus, não. E anjos não têm asa, tá? Anjos têm muito versículos, muitas passagens na Bíblia falando de anjos. Então, quase todos os livros têm anjos. Entendeu? E abre comigo aí. Apocalipse 5:11. Apocalipse 5, verso 11. Qual é a função do anjo lá no reino dos céus? Vamos lá, 5:11, Apocalipse. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos animais. Os animais, quando João fala em animais, Daniel, é porque eles olham aquele, tanto querubim como serafim, como animal. E vê como monstro ali, né?
Porque existe um ser ali, 4 cabeças, cabeça de águia, de um touro. Então ele acha aquilo ali um animal. Então, ao redor também dos animais que ficam em volta, já os serafins, os querubins já ficam ali, né? Então, em volta de tudo isso, existe aqui esses trilhões de anjos. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões. Quem são os anciões, Marcelo? Tem que esperar. Assiste o canal até... Os anciões vai estar lá para o capítulo 100. Eu não posso falar deles agora. Porque a gente nem falou sobre a terra, ainda mais sobre os anciões. Então não posso falar agora. E era o número deles de milhões e milhares de milhares. Então já fizemos essas contas, dá trilhões. E com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Então, o que foi? Eles foram feitos também para exaltar a Deus. Só que é o seguinte, o trono de Deus, né? Vamos um patamar para entender. Tá aqui, os serafins aqui em cima exaltando. Aqui embaixo da cadeira de Deus, Jesus Espírito Santo, os querubins. Os anjos ficam um patamar mais embaixo, mas veem Deus. Eles têm um privilégio que nem os querubins e nem os serafins têm, de ver Deus. Eles ali, assim como a gente olha para o sol, mas o sol está muito longe. Deus está um pouquinho mais perto, mas eles olham Deus. Eles não se aproximam porque o Shekinah é de Deus, entendeu? E Deus conhece a cada uma deles, de nome. Né? Fulano de tal. Aí quando ele me chama para se apresentar, aí ele, pela permissão de Deus, ele vai, mas é assim que funciona. Entendeu? E eles estão ali em redor, e tem, né, faz um círculo muito grande, estão ali, meu Deus, tu és o Cordeiro, tu és tudo, Pai, eu te exalto, tu és tudo, papai. Eles foram feitos para isso. E como é que eles são, Marcelo? Já que não tem asa, como é que eles são? Vamos lá. Hebreus 2, 6 e 7. Abre aí, Hebreus 2. Está pertinho já de Apocalipse. Está no final da Bíblia aí. Hebreus 2, de 1 ao 7. Então, 2, de 6 ao 7. Vamos lá. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que ele te lembres? Ou o filho do homem para que te visite? Aqui a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Muitas pessoas, mas na minha opinião quem escreveu Hebreus, uma grande parte foi o apóstolo Paulo. Porque tem traços das cartas de Paulo. E ele está falando, né? Muitas vezes você pode pensar, poxa, nós, quem somos nós para Deus nos amar? Quem somos nós? E aí no versículo 7 fala, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e em glória e honra nos coroastes, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Quer dizer, então isso mostra que o anjo é idêntico a nós. Mão, pé, nada de, embaixo do pé dele é igual o pé de bezerra, não. É idêntico a nós. Só que eles são maiores. Calcula aí, deve ter uns 3 metros. É a única vantagem do ser humano para eles. E que nós somos mortais. Nós vivemos até 120 anos, nós vamos falar sobre isso. E eles não. Eles são imortais. Não tem esse negócio né, dor de barriga, caganeira, cólica, tô com cólica, menstruação. Não tem. Eles não sofrem disso. Entendeu? Não tem. Eles são imortais. Já existiam antes da Terra. Já existiam antes da Terra. Porque são criaturas, né? Porque ser humano, a maioria dos pastores hoje não para te explicar isso. Não param. Fala só muitas vezes, de muitas das coisas, mas menos, né?
E em Salmo 148, de 2 ao 5, mostra que ele já existiu antes mesmo da terra. Em Jó, capítulo 1, capítulo 7, vamos para Jó aqui. Jó. Jó capítulo 1. Esse de Jó aqui vai bater errado. Depois eu falo para vocês qual é esse aqui. Lembrei. É Jó 38, 7. Jó 38. Porque tanto versículo na cabeça. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Eu botei Jó 1 e 7, mas não. É Jó 38, verso 7. Eu vou ler o 38. Interessante, né? Aqui conta a história de Jó. E Jó começou a questionar Deus. E no final de Jó, Deus aparece no redemoinho. Deus fez um redemoinho, fica na frente de Jó e dali, aquele redemoinho começou a sair a voz de Deus. Então diz assim, escuta aí, de 1 ao 7. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Já chegou chamando o esporro. Deus não gosta de ser contrariado. Deus não gosta de você, você tem que fazer isso, você está errado. Deus não gosta. Ele quer, ele faz. Então, quem é esse aí que fica falando aí coisa sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntei tu e me responde. Ele falou, agora eu estou aqui, sou Deus. Se apronta, fique de pé. Que já estava caído, doente. Agora eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder. Jó, é que você se acha tão sábio. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Não somos nada perto desse chefão. Faze-me saber se tens inteligência. Onde estavas? Se estava no espaço, se é o quê? Onde você estava? Se você veio depois de tudo isso aí, onde você estava? Quem lhe pôs as medidas? Se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus está falando assim, Deus perguntou para Jó, onde estavas tu quando estava fazendo a terra? Quando eu fiz todas as... Hoje o ser humano ainda está estudando a terra, tem tanta de circunferência, sei o quê. E Deus já tinha feito isso, olha. Então onde você estava quando estava eu passando o cordel como se fosse 1 metro, né? Para quem é pedreiro, né? Uma trena. Faz isso, faz a terra, quero você assim. A terra põe... Onde estava sujo, ó, quando estava fazendo isso. Sobre que estão fundadas as suas bases. Ele falou para Jó, né? Aí eu já fui me sarcar. Já que se você existir, onde estão aí as suas anotações de tudo isso que eu fiz aí? Ou quem assentou-se sobre a pedra da esquina? Aí aqui ele fala sobre os anjos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus se rejubilaram. Ele falou, onde estavas tu quando que os anjos param para me louvar? Onde está você? Então eles foram feitos para isso. Os já se casam, se reproduz, Marcelo. Não. Vamos lá. Mateus 22, 30. Para nós aí. Mateus 22 e 30.
Já está em quase 20 minutos. Já está acabando já. Mateus 22:30. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja. Alguém interrogou Jesus ali, papai, ele, olha, vou te dar uma palhinha. Na ressurreição, ninguém vai casar mais. Ninguém vai querer fazer festa de casamento porque ninguém vai casar. Vocês vão ser igual os anjos do meu pai lá no céu. Eles também não se casam. Morrem, como já falei que são imortais, mas vou te provar na Bíblia, eles morrem. Vamos lá. Lucas 20, verso 35 e 36. Lucas 20, 35 e 36. Mas os que foram havidos por digno de alcançar o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dá em casamento. E tem pessoas que não acreditam na vinda de Cristo, na ressurreição. Aqui eles mudam. Não, está errado. A Bíblia está errada. Oh, meu pai. Porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, aqui Jesus está falando sobre a ressurreição, mas falou, olha, vocês vão ser igual os anjos do meu pai, eles também não morrem. Quando ressuscitar, acabou a apurrinhação de dor, doença, velhice, tá dando pé de galinha, não tem isso mais. Meu pé está envelhecendo, não tem. Não existe isso para anjo. Em hipótese nenhuma pode ser adorado o anjo. A Bíblia proíbe, não pode ser adorado. Não pode ser adorado. Né? É por isso que nós, servos do Senhor, não adoramos a Maria, mãe de Jesus. Primeiro que ela não está lá onde está Deus. Não é bíblico. Ela não está lá. E mesmo que se tivesse, se eu posso falar diretamente com o meu chefe, para que eu vou falar com o secretário? Para que eu vou adorar anjo se eu posso ter ligação diretamente com o meu Deus que criou tudo? É Ele que vai mandar. Se Deus fala assim, não, eu sou Deus, nenhuma das minhas criações falem comigo que eu não gosto de ficar me rebaixando. Tudo bem, aí, poxa, ô anjo, por favor, me ajuda aqui. Tem como você chegar lá e falar lá pro Deus, lá, o nosso chefão? Não. Ele deu livre acesso, olha, me adorem. Dobre o joelho e fale comigo. Não precisa de intermediário. Aí, as pessoas, eu não quero falar da igreja católica. Não quero, pelo incrível que pareça, eu quero que você entenda. Mas tem pessoas, não, vamos orar para São Jorge, São Padinho, não sei de que, de Cícero, São Ave Maria. E o chefão, que pode realmente resolver o teu problema assim, fica para o escanteio. Não. Pelo amor de Deus. Que mente é essa que você tem? Fechada. Eu vou lá, vamos provar. Não se pode adorar anjo, nem arcanjo, nem... Arcanjo não falei ainda. Né? Mas os querubins, os serafins, não. Você pode sim. A Deus, a Jesus, receba-o. Ele falou, vier a mim, está com meu Pai. Nós somos um. E é o Espírito Santo que hoje habita em nós. Somente eles. Mais ninguém. A Bíblia fala, mais ninguém. Se você dobrar ali o joelho para uma imagem, eu não me responsabilizo. Porque eu estou te mostrando na Bíblia que não pode. Mas se você quer fazer isso, e a tua vida continuar indo de pior, e pior a pior, não ponha culpa em Deus. Não ponha culpa em Deus. Deus não vai ter por culpado isso. Mas vamos lá, já está em 24 minutos. Vamos acelerar. Colossenses 2,18. Vamos lá. Colossenses 2,18.
Colossenses 2:18. O vídeo já está ficando grande. Vai aparecer na telinha aí, Colossenses 2:18. Eu vou abrir logo Apocalipse 19:10, para ser mais rápido. Já estou aqui em Apocalipse mesmo. Eu não queria que ficasse grande. E depois de você ler em casa, hein? Mas vai estar aparecendo aí. Vamos lá, Apocalipse 19:10. E eu me lancei... isso aqui é João tendo uma revelação sobre as coisas futuras, que Apocalipse é coisa futura. A gente vai estudar sobre o Apocalipse. E ele vendo, e um anjo explicava tudo a ele. É isso, vai acontecer, pá, pá, pá. E chegou uma hora que João dobrou o joelho, né, ao anjo que estava ali. Porque no pensamento de João não que queria botar um anjo na frente de Deus, pelo amor de Deus, mas porque estava num lugar consagrado, estava ali, sabe, aquilo ali, ele sentiu uma forma de agradecer o privilégio por estar vendo aquilo ali, por ter ele explicado a João as coisas. E olha o que o anjo falou. Aí fala, e eu me lancei aos seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo, quer dizer, eu hoje vivo para servir ao homem. Interessante. Interessante. A quarta criação de Deus vai servir a sexta. Hoje os anjos nos servem. Para você ver o privilégio que tu tem. Olha o privilégio que tu tem. Se um ser humano soubesse o privilégio que tem de um Deus desse, parava de se preocupar com a vida de outros seres humanos e adorava a Deus todo momento. Acordava de manhã, Deus, obrigado por ser meu Deus, obrigado por estar vivo, obrigado. Mas não, a primeira coisa muitas vezes é pegar o smartphone. Peraí, quem eu vou falar de mal hoje? Cuidado. Deus é justo em suas medidas. Deus é justo em suas medidas. Cuidado. Vamos lá. Eu sou teu conservo e de teus irmãos. Ele fala, de você e de todo mundo da terra. Nós somos servos teus hoje. Que tem o testemunho de Jesus. Quer dizer, todos aqueles que realmente se entregam, servem, reconhecem e adoram somente a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós somos os teus servos. Não foi específico. Quem faz testemunho de Cristo Jesus. Somente não é de nenhum santo, não é de nenhum anjo, nada. É só vocês servindo a Deus, nós serviremos a vocês. Aí ele botou depois, né? Depois, lê comigo aí, testemunho de Jesus, ponto e vírgula. Adore a Deus. Ele chamou nos porros. Nunca faça isso, adore ao chefão, é ele que merece. Quem sou eu para você dobrar o joelho? Não quero ser nada. Ele é o chefe. Tem pessoas que não entendem isso. Pelo amor de Deus, está sofrendo porque quer. Você vai hoje lá no Nordeste do meu país, um país rico como o Brasil. O Brasil é autossuficiente, tem tudo, não precisa de ninguém. A última coisa que faltava era o petróleo, e nós temos. E é um país que mendiga na mão dos outros. Tá de brincadeira. Você vai ao Nordeste porque está morrendo de fome. Ninguém quer Deus. Ninguém para adorar. Mas a Igreja Católica lá, ó, vão adorar o Padre Cícero, o santo, a virgem, não sei de quem, ninguém quer Deus. Dobra o joelho para a imagem feita de gesso, que se derruba, quebrou. Quebrou aqui o Deus que eu estou servindo. Eu estou te oferecendo um Deus que não quebra. E você não quer. Duvido. Eu faço uma prova contigo. Se você dobrar o joelho, reconhecer Deus e pedir ajuda a Ele, e largar, jogar tudo, falar, a partir de hoje eu quero... Não falo para você ir para a igreja evangélica. Não precisa ir para a igreja evangélica, não. Eu quero que você se converta aqui. Levante a mão para o céu e reconheça, Deus, Tu és tudo em minha vida. A partir de hoje, eu só vou adorar a Ti. O meu joelho, a minha oração vai ser para Ti. Mude seu vocabulário, mude sua oração. Você vai ver como as coisas vai mudar. A gente vai conversar sobre isso. Quando Deus fazia o homem,
você vai ver o privilégio que nós tivemos. Então ele fala, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então ele fala, adora a Deus, não dobre o joelho sobre mim. Vamos lá. Hoje, você fala assim, hoje, como é que tá os anjos hoje? Eu não posso acelerar o capítulo, só sei que hoje Deus teve que separar duas classes de anjo. Antes não tinha. Hoje existe anjo de mensageiro e anjos de guerra. Mas de guerra é porque ele te protege. Me protege quem? Próximos capítulos. Isso é só para te deixar, entendeu? Mas antes de criar os seres humanos não tinha essas duas classes. Ambos, tudo era anjo. E para encerrar, sobre anjos, acabei esquecendo o que ia falar. E o capítulo tá rolando, né? Então foi isso. Os anjos foram feitos para adorar a Deus. Eu esqueci que ia falar uma coisa interessante sobre anjos. Mas pode ser que no próximo capítulo eu lembre. E foi feito milhões, né? Milhões e milhões, milhares e milhares. Feito. E os anjos foram feitos para adorar a Deus. Lembrei. Os anjos, eles andam ao seu lado. Ao seu lado. Aí onde você está, tem anjos te protegendo. Mas protegendo de quê? Você vai saber. Se soubesse a briga que há para acabar com a tua vida, para que você hoje não conseguisse nem assistir esse vídeo. Entendeu? E os anjos, eles sempre andaram aqui na terra, por ele estar ao teu lado. Se Deus o permitir, fala, pode se materializar aí, para que ele veja, ele vai aparecer ao teu lado. Os anjos são tão interessantes que eles andavam em Israel, dormiam na casa de israelitas. Mas por quê? Porque eles são um povo separados, tá? Eles não são melhores que ninguém. Os israelitas não são melhores. Eles têm 3 olhos. Não. Eles têm 4 mãos, são o quê? Não. Mas eles têm uma reverência diante de Deus, muito mais que nós, povo ocidental. Para você falar o nome de Deus lá em Israel, Deus, eles chamam de Yahvé, eles tomam banho, eles se lavam, ficam limpinhos. É uma reverência que eles têm. Você fala, que isso? Precisa eu falar o nome de Deus, como estou falando aqui agora. Você vê o nível do povo. Então eles são um povo que se entregam a Deus. Por isso que são diferentes. E os anjos costumavam visitar. Tanto é que Maria, o anjo foi até Maria naquele tempo para falar sobre a vinda de Cristo. E toda a Bíblia fala que os anjos vinham e muitas vezes jantavam. Muitas vezes os reis, não, janta aqui, almoça aqui. E muitos deles ficavam. E comiam coisas ali e depois iam embora. Então é costumeiro o povo de Israel receber anjos. Porque foram um privilégio, eles fazem por merecer. Mas não quer dizer que os anjos é especial não, tá? Por que não manda um querubim? Porque querubim, ele é fogo puro. Vai te queimar. Os anjos não têm esse fogo, tô pegando fogo. Não, porque eles ficam, eles veem Deus. Tá? Eles veem ele em Deus. Mas não tem essa chama de fogo, esse poder todo que os querubins e serafins têm. Então eles podem falar contigo sem te machucar. Em alguns casos, como aconteceu em Daniel, em Ezequiel, que os anjos chegavam e, que Deus, quando vem aqui, falando de tal, Deus chamava pelo nome. Aí, vai lá o meu profeta Ezequiel, o Daniel. E quando eles desciam, que vinham falar, era na vinga aquele resíduo da Shekinah de Deus. E só quando ele se materializava assim, Deus mandou dizer assim, o povo, tanto Ezequiel como Daniel,
balançava. E Daniel chegou até a cair, desmaiado, não tinha força, porque ele pegou uma espécie de um resíduo do Shekinah de Deus. Então o ser humano, realmente, quando Jesus falou assim, ó, um homem não pode ver a face do meu Pai. Nenhum homem viu, porque em glória não tem como ver. Não tem como ver, a gente não está preparado. Esse corpo aqui, ó, que dói se apertar, não está preparado para ver o Shekinah de Deus. Entendeu? E é isso. Tenha uma boa noite. Comecei ao contrário, né? Uma boa tarde, um bom dia. E que Deus abençoe. Tá bom? Amém e amém.